Estou aqui para te contar do meu projeto que eu fiz no container, que é um container escritório. E eu vou te falar se valeu a pena, quanto tempo, quanto custou e tudo relacionado à construção desse projeto, feito totalmente aqui por mim, praticamente sozinho. Aí, pessoal, tudo bem? Deixa eu falar para vocês então do meu projeto. Aqui a gente fez um escritório container e a opção de fazer em container, na verdade, foi mais por necessidade. Por quê? Porque na época eu tinha o meu escritório, aqui onde eu estou, eu ocupava 2 lotes, 2 terrenos. E num dos terrenos tinha uma construção de alvenaria e ali era o meu escritório da empresa aqui. A gente tem uma empresa de teleentulho, reta escavadeira, prestadora de serviço. A pessoa pediu para mim sair, porque queria usar o imóvel proprietário. E do lado, então, tinha esse lote vazio, esse terreno baldio, e do lado é a minha casa. Por ser do lado da minha casa e ficar fácil de eu ter mais segurança, de cuidar das minhas coisas, eu resolvi fazer um escritório no container, até porque eu já usava container para guardar ferramentas e outras coisas. Então eu decidi me aventurar com relação a isso aí, fazer um escritório dentro de um container. Então foi isso. O meu container aqui, ele está instalado num terreno que é super chão firme. Então, eu não fiz grandes estruturas de bloco de concreto ou microestaqueamento para a instalação dele. Por ser um chão duro aqui, é um solo vermelho bem compactado, eu acabei botando só uma pedra grande e um meio fio no outro lado, e larguei ele em cima e fiz um deck em volta aqui da metade da onde a gente usa. E até hoje eu não tenho nenhum tipo de problema com isso, né? Ele ficou bem nivelado e tem funcionado muito bem, então com relação a isso eu posso dizer que eu estou tranquilo. Quando eu fiz esse container, num primeiro momento eu fiz ele sem telhado. Até a gente colocou uma caçamba da empresa em cima e tal, mas passando o tempo, em função da chuva, chuva na porta ali, e a gente acabou botando um telhado em cima para criar um avanço, para proteger um pouco a janela, para não chover para dentro, na porta não chover para dentro, porque às vezes tu quer trabalhar com a porta aberta. Então isso ajudou. Porém, o que foi que eu fiz errado nesse caso? É de ter colocado esse telhado encostado no container. Na verdade, fiz uma coisa simples, eu só larguei uma madeira em cima do container com um pouquinho de caimento, assim, né? Nesse sentido. E só que é bom deixar uma ventilação ali. Eu recomendaria, eu acho que eu fiz errado isso. Colocar um telhadinho, faz uma tesourinha, levanta um pouco e deixa uma circulação de 20 centímetros ali. E coloca algum isolante térmico também em cima, porque eu também não coloquei. E o container ele é quente, né? Então, num primeiro momento sem telhado, num segundo momento até hoje ele tem um telhadinho ali para proteger da chuva e um pouco do sol, tá? Com relação à estrutura, a mudança que eu fiz foi colocar uma janela grande. E essa janela eu comprei uma janela, fui num serralheiro, ele tinha uma janela que ela era larga, porém estreita, então eu estiquei ela um pouquinho para baixo para que ela ficasse mais proporcional, mais bonita também. E acho que ficou legal, até vocês estão vendo aí, essa janela no container que fica mais agradável, entra mais claridade, a gente enxerga sentado para fora e nesse caso ficou bom. O revestimento do chão que eu fiz no meu container, quando eu estava falando do telhado ali, eu tentei usar o container no estado bruto. E no meu container aqui ele veio com as tábuas. Tem dois tipos que eu conheço, que são os tipos que eu tenho. Eu tenho uns que tem uns quadrados grandes de compensado naval, e esse aqui tinha aquelas tábuas paralelas, como se fosse um chalé, assim, um assoalho de um chalé, de uma casa de madeira. Só que estava muito feio. Ele estava muito batido, muito. A gente encerou, procurou outra opção. As tábuas já estavam um pouquinho onduladas, não estava funcionando bem, as coisas ficavam um pouquinho fora de nível, assim, né? Não ficava bem sentadinho. Então a gente optou também por botar um laminado flutuante. Só largamos em cima, funciona bem até hoje. E foi em função disso também que a gente botou o telhado, porque não pode molhar o laminado. Ajuda, né? Essa proteção ajuda um pouquinho, porque quando a chuva tá de lado, batia na porta, ele escorria um pouquinho e então o telhado ajudou.
E o laminado funcionou bem, ficou mais bonito, ficou agora mais claro, ficou parelho. Eu acho que ficou muito mais agradável esse laminado no piso. Com relação ao revestimento que eu fiz, agora eu vou falar disso aqui. Meu container ele é todo de PVC por dentro. Por quê? Porque na época que eu tinha que fazer isso rápido, eu não tinha muito prazo para desocupar o imóvel, até porque eu tenho uma boa relação, o cara é meu amigo, só que ele pediu pressa e eu sabia trabalhar com PVC na época. Se eu fosse fazer hoje, eu faria de gesso acartonado. Fica muito mais bonito, muito mais requintado. Mas na época, fazer de PVC era a única opção, porque eu queria revestir, eu não queria deixar em estado bruto. Então eu acabei fazendo ele todo de PVC. Ele no teto é PVC, nas laterais é todo de PVC e por trás desse PVC eu fiz isolamento térmico com isopor de 10 milímetros ou de 1 centímetro, o qual não funciona bem. Eu acho que uma lã de vidro vai ser melhor, até porque numa porta lá eu botei uma lã de rocha, desculpe, uma lã de rocha eu botei, e parece que funciona melhor. A quantidade de sol que pega lá é um pouquinho diferente, mas eu tenho a sensação, a impressão de que funciona melhor. Ou se tu for fazer com isopor, que faça com isopor aí de uns 30 milímetros e não só de 1 centímetro, porque não é suficiente. Tá? Mesmo que eu fiz uns quadrados de madeira e recortei exatamente o pedaço de isopor sem deixar frestas, tentei tampar tudo, mas no caso não funcionou. Apesar de que aqui no Rio Grande do Sul a sensação, a umidade do ar normalmente é sempre alta, dá aquela sensação de abafamento e realmente é quente e esquenta. O container tem isso, ele esquenta mesmo. No meu caso, não existe forma de ter um escritório container, uma casa, sei lá o que é, sem um ar-condicionado. Aqui não tem. No verão aqui a gente tem que deixar o ar-condicionado ligado praticamente o dia todo para refrescar o ambiente aqui para o pessoal trabalhar. Então, com relação ao laminado que eu falei no chão, eu não comentei, mas eu acho que eu botei laminado até no banheiro, tá? Então, funciona bem. O banheiro é seco, não tem problema de vazamento, vaso sanitário e pia de um lado, e tá tudo tranquilo. Com relação à pintura do container, e hoje ele tá muito feio aí, aparece o vídeo, apareceu no começo ali, mas aparece, ele tá descascando. Ele realmente está precisando de uma manutenção. E eu já fiz, nesses 10 anos, já fiz 2 manutenções. A primeira vez eu pintei ele com uma tinta vermelho fosco. Eu mandei fazer essa tinta especial. Eu queria que fosse assim. E eu queria que fosse fosco, primeiro porque eu gosto. E segundo porque o container não é uma estrutura... Ele é meio batido, meio marcado. Quando a gente pinta com tinta que tem brilho, mostra muitos defeitos. E mesmo que essa tinta vai perder o brilho ao longo do tempo, eu optei por fazer com tinta fosca. Ela custou o dobro, talvez, da outra. Ela tinha que ser automotiva. E ela requer mais demãos para fechar, para chegar no tom que eu desejava. Mas com relação a isso, foi o que eu optei na época, foi isso. Com relação ao que eu gastei R$ 12.500 na época, sendo que nesse valor está a compra do container também, que me custou 5.500. O resto foi instalação elétrica, de fiação, o isopor, as madeiras que eu fiz todas as camas, a compra da janela, a cortina que está aparecendo na pontinha ali, o laminado que eu botei no chão, o PVC. E eu acho que era isso. No banheiro ali eu usei uma louça que eu tinha usada. O banheirinho, no banheiro ele tem uma pia também, foi uma sobra que a gente tinha de coisas guardadas e até hoje a gente acabou não botando. Porque para nós é necessário. O que está aqui tá de bom tamanho, digamos assim. Então, naquela época foi o que eu gastei, né? Que não, acho que nem se compra mais agora em 2022, nem se compra nenhum container quase com esse preço, é difícil de achar com relação a isso. Mas era isso então, pessoal. Eu não vou estender muito o vídeo para não ficar muito comprido, mas eu quero deixar para vocês uma mensagem. Eu gosto de ajudar as pessoas e se você quiser alguma ajuda com relação a container, quiser saber alguma coisa, deixa um comentário aqui embaixo
E também peço que tu te inscreva no canal para me ajudar a fortalecer o meu canal. Eu sou um cara que gosta de fazer bastante coisa. Se vocês procurarem aqui, vocês vão ver que eu já fiz isso, aquilo, etc. E eu tenho essa necessidade de estar sempre envolvido com a construção de alguma coisa. E recomendo, se tu tem vontade, pode comprar um container, não precisa de grandes ferramentas. Eu tenho ferramentas aqui simples, não tem nada sofisticado, além de um aparelho de solda, uma esmerilhadeira, uma lixadeira, uma furadeira. São coisas comuns, nada de coisa muito mirabolante, não. Dá tranquilamente para te fazer. Eu fiz praticamente sozinho o container. A minha esposa ficava atendendo o telefone e eu fazendo. Rebolei, me quebrei um pouquinho, mas jeitinho daqui, jeitinho dali, a gente conseguiu. E eu vou dizer para ti, não é uma coisa muito difícil, ela é trabalhosa, mas eu indicaria. Não me arrependo, gostei de fazer esse sistema de container e acho que é uma boa opção. Tá bom? Era isso, não vou estender muito. Se quiser saber mais, deixa teu comentário aqui embaixo, se inscreve no canal aí, na medida do possível, para mim vai ser um prazer contribuir de alguma forma para quem está indeciso ou decidido, ou tem alguma dúvida, ou quer mais algum esclarecimento, contribuir aí com vocês com relação a esse assunto aí de container escritório, container casa ou container sei lá o que. Fechou, gurizada? Um abraço para vocês, tudo de bom e se tu quiser, me chama aqui embaixo que eu vou tentar te ajudar sim, tá bom? Grande abraço aí, até mais.